Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metros que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Então vamos fazer... Você tem os pontos A e B dos focos e o ponto onde tem o bombeiro, né? Onde foi colocado o bombeiro. Eu vou fazer um triângulo onde P é o ponto onde tem o bombeiro e A e B são os pontos dos focos do incêndio, né? E eles estão a uma distância de 30 metros um do outro. A distância P tem que ser da forma que a distância de A para P, ou seja, ele diz que a distância ao de temperatura mais elevada, que é o foco A, ela tem que ser uma distância 2 vezes maior que a distância do ponto P ao foco B. Então você tem, eu chamando a distância de P a B de D, você tem que a distância de P a A vai ser 2D. Essa é a configuração que deve ter, né, para o problema. A partir daí ele quer que você descubra a maior distância em metros que dois bombeiros poderiam ter entre eles. Então é o seguinte, eu preciso encontrar todos os pontos P que satisfazem essas restrições que ele colocou. Distância de 30 metros entre A e B, e essa distância 2D de P para A, 2 vezes maior de P para A e P para B. E aí ver, entre os pontos que satisfazem, os que têm a maior distância entre eles. Né? E aí eu vou traçar uma altura, e vou chamar de a altura desse triângulo de Y, e a distância horizontal de A para P, vou chamar de X, né? A projeção do ponto do A, da distância A até P, em cima do lado AB do triângulo. Né? E o que eu quero com isso? Eu quero simplesmente vou aplicar o que? Pitágoras, dos dois triângulos formados. Se eu aplicar o Pitágoras nesse triângulo maior, você vai ter que 2D ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu posso também aplicar Pitágoras no triângulo menor, né? Separado pela altura. Você vai ter d ao quadrado é igual, como AB é 30, e você tem a distância x, né? Na primeira parte cortada pela altura, a distância do triângulo menor, então, vai ser 30 menos x, na parte de baixo. Então, você tem 30 menos x ao quadrado, mais y ao quadrado, porque eles compartilham a mesma altura, né? São dois triângulos, esses dois triângulos são retângulos. Aí, dessa maneira, usando essas duas equações, eu posso isolar em D. E aí eu vou achar uma relação entre x e y. Eu tenho que d ao quadrado é 30 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso substituir isso dentro do 2d ao quadrado ali de cima. O que vai ficar? Resolvendo essas duas equações, né? Eu simplesmente, 2d ao quadrado é 4d ao quadrado. E aí eu substituir o d ao quadrado que eu tenho na segunda equação, que é 30 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso tudo vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Só substituir a segunda equação em cima da primeira. Com isso, aplicando aqui, né, fazendo as contas, você vai abrir esse 30 menos x ao quadrado. Eu fiz só resolver essas contas aqui. E aí você vai ficar com 4x ao quadrado menos 240x mais 900 mais 4y ao quadrado. Isso tudo é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora eu vou passar o x ao quadrado mais y ao quadrado para a esquerda, né? Fazer outras simplificações. Você vai ficar com 3x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais 3y ao quadrado igual a 0. Aí vou dividir tudo por 3, vai ficar x ao quadrado menos 80x mais 1.200 mais y ao quadrado igual a 0. Né? Simplificando tudo, a gente chegou nessa equação aí. Agora a técnica que eu vou utilizar aqui é de completar o quadrado. Você tem que x ao quadrado menos 80x mais 1.200. Aqui eu vou resolver separadamente para mostrar o que eu vou fazer. Então,
resolvendo aqui separadamente. Eu quero transformar isso num quadrado perfeito. O quadrado perfeito é justamente aquele... Você resolveu da seguinte forma: x menos a ao quadrado vai ser igual ao quê? X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Eu quero transformar esse meu x ao quadrado menos 80x mais 1.200, eu quero transformar em algo desse tipo, para eu poder escrever na forma ao quadrado. Se você comparar um com o outro, você vai ver ali que o 80x lá de cima pode ser colocado como 2 vezes 40. E aí, comparando com aquele 2ax de baixo, você vai ver que o a é 40. Se o a for 40, você vai ter o quê? X menos 40 ao quadrado igual a x ao quadrado menos 80x mais 1.600. Então, se você for comparar, eu tenho x ao quadrado menos 80x nos dois. Só que aqui eu tenho mais 1.200 e para ser um quadrado perfeito eu precisaria ter 1.600. Então, o que eu posso fazer? Voltando aqui para o nosso problema, eu posso somar 400 à minha equação. E para manter a igualdade, eu posso subtrair 400. Eu somo 400 e subtraio 400 ao mesmo tempo. Então, você mais 400 menos 400, você vai ter aqui, zero. Então, eu não mudei a equação. Justamente para eu poder transformar isso no que eu quero. Então, você vai ter x ao quadrado menos 80x mais 1.200. Eu somei 400 e aí somei dentro dos parênteses. Ficou x ao quadrado menos 80x mais 1.600. E aí, para manter a igualdade, eu subtraí 400. Mais y ao quadrado, igual a zero. Porque agora eu já tenho x ao quadrado menos 80x mais 1.600. E isso é o quê? O que eu já tinha mostrado, x menos 40 ao quadrado. E aí eu vou passar o 400 para a direita. Né? E vou ficar, então, mais y ao quadrado igual a 400. Era aqui que eu queria chegar, com esse resultado. Por quê? Se você for olhar, essa equação é uma equação de uma circunferência. E aí eu vou mostrar separadamente, só para relembrar. A equação de uma circunferência é da seguinte forma. Você tem x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Esse x0 é o ponto no eixo x do centro da circunferência. Né? Justamente esse ponto aqui no gráfico. E meu ponto y0 é justamente o ponto do eixo y do centro da circunferência. São os dois pontos do centro da circunferência, da coordenada do centro da circunferência. E esse r, que eu botei como r justamente para ficar mais claro ainda, que é o raio da circunferência. Né? Então, r ao quadrado, ali, o r é o raio. Agora eu vou comparar com aquela equação que eu tenho, que eu cheguei, que é x menos 40 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 400. Se você for olhar, o 40 é o x0, né? Só comparar com o de cima. O y ao quadrado, você pode dizer que y ao quadrado é y menos 0 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o y0 é igual a 0. E o meu raio, você tem 400. 400 eu posso escrever como 20 ao quadrado. Né? 400 é a mesma coisa que 20 ao quadrado. Então, eu vou transformar em 20 ao quadrado. E você pode olhar aqui, no nosso caso, que o raio é igual a 20 nessa equação. Então, você tem uma equação de uma circunferência cujo raio é igual a 20 metros, né? Pela unidade que ele deu, 20 metros. Voltando para o nosso resultado, você vai ter uma equação de uma circunferência com raio 20 metros. Então, todos os pontos que estão dentro dessa circunferência, todos os pontos, não que estão dentro, todos os pontos dessa circunferência, em cima da circunferência, satisfazem o problema. Ou seja, eu posso colocar um bombeiro em qualquer um desses pontos da circunferência. Então, a gente precisa pegar dois pontos que estejam na maior distância possível. E aí você tem que, numa circunferência, dois pontos eles vão estar na máxima distância possível, se a distância deles for igual ao diâmetro. Né? Então, a maior distância possível que dois bombeiros podem ter entre eles é justamente o diâmetro da circunferência.
A gente tem que o raio é 20 metros, então o diâmetro é 40 metros, né? Que é 2 vezes o raio. Portanto, a resposta correta é a do item B. 40 metros é a maior distância possível entre esses dois bombeiros.